boa tarde, queridos. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, com toda a sorte de bênçãos. Hoje nós vamos dar início a um estudo, uma série de estudos sobre libertação. Alguns alunos nos pediram. Nós vamos fazer uma pequena introdução. Você pode estar deixando aí depois suas perguntas. Se você não quiser deixar aqui vai ser publicado esse vídeo no YouTube, você pode estar mandando no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre libertação um pouquinho, algumas verdades bíblicas. Se você não concordar, eu recomendo que você recorra à Bíblia, que é a nossa fonte de conhecimento bíblico, ok? Eu quero nesse dia falar algumas verdades sobre libertação. E nós preparamos um material, um curso completo. Ainda não está totalmente completo, faltam algumas coisinhas, mas essa base vai te dar uma boa base para você saber o que é libertação e o que não é libertação. Tá interessado? Então prepara aí o papel, a caneta, a Bíblia e vem com a gente fazer esse estudo maravilhoso, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Pois bem, então vamos começar nosso estudo bíblico sobre libertação. Alguns fundamentos, prática e algum discernimento sobre o que é libertação, tá bom? Então vamos lá. O que é libertação? Por que precisamos de libertação? E o poder de Jesus para libertar. Lembrando sempre, só Jesus pode libertar o homem. O homem por si só não consegue se libertar. O homem por si só já está prisioneiro. Ele está refém do pecado. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, a pessoa em sã consciência, no seu poder humano, ela não consegue se libertar ou se desvincular do pecado. Ela precisa de um Salvador. Ela precisa de alguém que a ajude. E quem é esse alguém? É Jesus. E Jesus é aquele que pode nos libertar, quebrar o elo do pecado, o poder do pecado sobre as nossas vidas. Tá bom? Então, de uma forma bem simples e dinâmica, eu vou passando os slides, vou explicando, e se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar sua pergunta ao final, tá bom? Então, primeira pergunta: o que é libertação? A libertação é um ministério bíblico que envolve expulsar forças espirituais malignas e trazer a restauração através do poder do Espírito Santo. Vou repetir mais uma vez: o que é libertação? A libertação é um ministério bíblico que envolve expulsar forças espirituais malignas e trazer restauração através do poder do Espírito Santo. Então, a libertação é isso: é tirar aquilo que de ruim e trazer a restauração, trazer as coisas boas. E como faz isso? Através do poder do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Então, libertação é um ministério bíblico, aonde o Senhor Jesus faz uma limpeza na nossa casa espiritual. Então, o primeiro passo para a libertação, nós vamos ver aqui alguns passos, é você querer ser liberto. Se você quiser ser liberto, você pode vivenciar, você pode experimentar, você pode ter essa libertação. Esse é o primeiro passo, querer. Ok? A segunda pergunta: por que precisamos de libertação? Então, a libertação é uma necessidade espiritual para todos, tá certo? Porque todos nós, em algum nível, estamos sujeitos a opressões, pecados, vícios e influências malignas que nos afastam de Deus. Então, todos nós precisamos de libertação. Por quê? Em algum nível nós sofremos opressões, em algum nível nós pecamos, em algum nível nós podemos desenvolver vícios ou influências malignas que podem nos afastar de Deus. E depois, mais à frente, a gente vai ver isso com calma e você vai entender melhor. Então, todos precisamos de libertação. Então, nós vamos trabalhar aqui a base bíblica sobre alguns temas e mostrar alguns versículos. Primeira missão de Jesus
que está em Lucas 4, 18 e 19. Vamos falar sobre a autoridade de Jesus sobre os demônios, Marcos 16, 17. E vamos falar sobre luta ou batalha espiritual, Efésios 6, 12. Então nós vamos trabalhar esses textos. Então, por favor, leia esses textos, releia esses textos, estude esses textos, para que você tenha o verdadeiro entendimento do que é libertação. Ok? Para que você entenda o que é libertação. Então, o primeiro texto, que é o texto de Lucas, está escrito assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade àqueles que estão cativos, dar vista àqueles que estão cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, o ministério de Jesus consistia em libertar aqueles que estavam presos, aqueles que estavam oprimidos. Quem são essas pessoas? As pessoas que precisam de libertação. Então Jesus se manifestou para trazer a libertação ao homem. Tá certo? E Marcos 16, 17 diz: esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, um dos sinais, uma das evidências daquelas pessoas que creem em Jesus, é que elas terão autoridade, a autoridade espiritual para expulsar demônios. Tá certo? Expulsar demônios. Então, o ministério de Jesus consiste em libertar e trazer a autoridade para a sua igreja, para que também a igreja, no seu nome, no nome de Jesus, possa trazer a liberdade, a libertação e a pregação do Evangelho. E por último, Efésios 6,12 vai nos mostrar que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, enquanto Lucas fala da missão de Jesus, que ele veio para libertar, tá certo? Enquanto Lucas aqui, ó, 4, 18 e 19 fala que ele veio para libertar, Marcos ensina que ele nos deu autoridade, Efésios nos ensina onde que é esse lugar de luta. Esse lugar de luta é nos lugares celestiais, nos lugares espirituais. Então a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a libertação é que ela ocorre, ela começa no âmbito espiritual. Ok? A libertação começa no âmbito espiritual. Grave isso. Gravou? Então a libertação começa no âmbito espiritual. Então vamos fazer aqui um apanhado, vamos dizer assim, sobre o processo de libertação. Então a primeira coisa que a gente precisa identificar é fazer um diagnóstico espiritual. Saber se de fato é necessário uma libertação espiritual, se é um problema que não envolve uma coisa espiritual, mas sim mental, certo? Nem sempre são demônios, às vezes é um problema psicossomático, é um problema mental, é um distúrbio, é um trauma que pode ser tratado. Lógico que nós podemos orar também. Deus cura todas as doenças, tá certo? De ordem natural e espiritual. Então a primeira coisa é fazer um diagnóstico espiritual. Como que é feito esse diagnóstico? É verificar todo o histórico daquela pessoa. Então quem precisa de libertação? Pessoas que foram envolvidas com outras religiões, principalmente religiões que se fazia sacrifícios, se fazia pactos, se fazia oferendas. É necessário fazer todo o diagnóstico. Para quê? Para que a gente possa de fato começar o processo de libertação. Então, se é feito diagnóstico espiritual, qual a sua família é envolvida com qual tipo de religião, o que você fazia, de repente foi feita alguma entrega, de repente foi feito um pacto de sangue. Então é feito esse diagnóstico espiritual. Feito esse diagnóstico espiritual, nós vamos para o segundo passo, que é o que? A confissão e arrependimento. Não adianta só receber a oração, tem que ter a confissão e o arrependimento para um processo eficaz de libertação. Então você tem que confessar o pecado e se arrepender dele.
Não adianta confessar e não ter arrependimento. Lembrando que o mundo espiritual ele trabalha com um processo de legalidade. O que é isso? É que quando eu cometo aquele ato, eu dou permissão para que aqueles espíritos malignos possam agir em determinada área da minha vida. Quando ele joga sugestão, ele joga influência, ele oprime, ele tenta contra a minha casa espiritual, e se eu permitir e der a legalidade, a abertura, ele vai agir em cima daquilo. Então como que eu faço, que eu quebro isso? Eu faço o diagnóstico espiritual. Opa, isso aqui que está acontecendo não é uma causa de efeito natural, tem uma coisa espiritual por trás disso. Então eu começo a trabalhar no mundo espiritual como? Através da confissão e arrependimento. O jejum para o quebrantamento do meu coração, eu confesso diante do Senhor meus pecados, minhas culpas, e aí confessando diante. Por que confissão? Porque quando você confessa o pecado, já não terá legalidade de entrar na sua vida, porque você confessou, você pediu a ajuda do Espírito Santo. Por isso é importante confessar a confissão dos pecados. Ok? Porque a confissão dos pecados vai quebrar qualquer legalidade que tenha contra a sua vida. Você confessou, então o diabo não tem do que te acusar, porque você confessou isso para Deus. Eu fiz, Deus, isso. Eu agi assim, eu pensei assim, eu fiz assim. Quebrou aquela legalidade que o diabo tinha. Então o que vai acontecer? O sangue de Jesus vai purificar você de todo o pecado. Quebrou essa legalidade, agora nós vamos trabalhar o outro aspecto, que é a expulsão desses espíritos. É dizer para eles, na minha vida quem manda é o Senhor Jesus, na minha casa quem manda é o Senhor Jesus. Então é bom ressaltar que muitos cristãos aceitaram Jesus, mas não fizeram a quebra desses pactos. Muitos não fizeram. Então se você ainda não fez, você precisa fazer e renunciar. Que nós chamamos de oração de renúncia. Ok? Quem sabe o diabo tinha total legalidade sobre a sua família, porque gerações da sua família era envolvido com o espiritismo, ocultismo, outras religiões, mas quando você aceitou Jesus, você quebrou esse ciclo de maldição e agora você tem direito de trazer as bênçãos de Deus para a sua casa, a sua família e a sua geração, a sua família. Mas é necessário fazer esse diagnóstico, é necessário fazer essa confissão, é necessário fazer essa quebra de legalidade e é necessário expulsar esses demônios e dizer não mais, porque agora quem manda é Jesus. Quem assumiu foi Jesus. Quem dominou a minha casa foi Jesus. E aí nós vamos fazer agora o preenchimento, a busca com o Espírito Santo, para que a sua casa espiritual esteja sempre ocupada. E aí, missionário, acabou o processo de libertação, estou liberto, estou cheio de Espírito Santo, acabou? Não. Nós precisamos continuar sendo discipulados e acompanhados. Precisamos ter alguém orando por nós, conosco, por nós, conosco, orar também por outras pessoas. Isso vai ajudar a edificar, porque a Bíblia diz que nós temos que edificar uns aos outros. Eu vou orar por você, eu vou discipular você, eu vou liberar uma palavra de Deus para você, você vai liberar uma palavra de Deus para mim, nós vamos orar um pelos outros, e fazendo isso, a nossa casa espiritual vai estar abastecida, a nossa casa espiritual vai estar guardada no Senhor. Ok? Então aqui eu quero falar rapidamente e já aproveitando esse gancho que eu vou trazer o nome de demônios e opressões citados na Bíblia. E eu desafio qualquer apóstolo, pastor, reverendo, que seja evangelista. É bom citar isso, porque as pessoas têm o falso entendimento, certo? O falso entendimento, lembrando que o diabo é o pai da mentira e do engano, e muitas pessoas, por não conhecerem a Bíblia, se dão ouvidos a esse engano e procuram o caminho mais fácil. Então qual é o caminho mais difícil? É o caminho do conhecimento, é o caminho da verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é um processo difícil, é um processo de renúncia, de busca. Então muitas pessoas não querem pronto. Então vai pelo caminho mais fácil. Esse caminho mais fácil leva ao tropeço. Lugar nenhum da Bíblia existem nomes de demônios como Exu, Tranca-Rua, Pombagira, Preto Velho, Chuca. Não existe. Não existe. É bom eu ressaltar isso. Então muitas pessoas são enganadas porque acreditam que está na Bíblia, não está na Bíblia. Ok? E quando nós falamos sobre processo de libertação, o propósito do diabo é só um, gente.
o propósito do diabo é só um. Vou repetir. A repetição leva ao processo de aprendizado e fixação. O processo do diabo é só um, a finalidade dele é só um, é destruir, matar, roubar e destruir. Essa é a finalidade e função do diabo, fazer só isso. Então não existe na Bíblia espírito de tranca-rua, chucaveira, preto velho, não existe esses nomes. Então, missionário, esses nomes eles não existem, então não tem nada a ver, então não. Preste atenção. São espíritos também, eles recebem essa nomenclatura por causa da religião de matriz africana, ok? Por exemplo, na Bíblia tem a deusa Astarote, que é uma deusa cananeia, ela é da linhagem dos cananeus. Então muita gente atribuiu, quando faz o curso de libertação, que existe a tranca-rua, pomba-gira. Não existe. Esses nomes são nomes da religião de matriz africana, e que pouco importa se você souber ou não, porque algumas pessoas, quando ensinam sobre libertação, dizem: se você não souber o nome do demônio, ele não sai. Então todo demônio, de forma lógica, biblicamente falando, nós vamos ver aqui que ele é um espírito imundo, e todos os demônios, todos os espíritos, eles estão sujeitos e precisam se sujeitar ao nome de Jesus. Então eu não preciso saber se é um tranca-rua, não preciso saber, não. O diabo gosta de ibope, e é bom eu frisar isso aqui: o diabo gosta de ibope, tem muita gente dando ibope pro diabo. Então o que aconteceu? Muitos irmãos se convertiam e vinham da linhagem de raiz africana, se convertiam, e muitos, por não ter instrução, mas tinham a percepção do mundo espiritual, porque já haviam tido um contato, começaram a detectar certos comportamentos, certos padrões de espíritos malignos. Como esses irmãos tiveram envolvimento, eles começaram a trazer essas nomenclaturas para dentro da igreja evangélica. Mas biblicamente falando, não existe tranca-rua, não existe. Vou mostrar para você o que tem na Bíblia. Embora não exista esses Exus, orixás, eles têm que se submeter ao nome de Jesus, sim, porque são espíritos malignos. São espíritos caídos, ok? De anjos caídos, que estão aí para enganar e roubar a alma do homem através de pactos, sacrifícios e outras coisas mais. Então, eu quero frisar que não existem esses nomes, tá, reverendo, pastor, apóstolo. Então tem muita gente que diz: se você não tiver o nome do inimigo, ele não vai sair. Isso é uma mentira. Isso que eu já gosto, código de Ibope. O demônio tem que sair em nome de Jesus. É um demônio que está manifestado, ele tem que sair em nome de Jesus. Você não precisa saber o CPF ou o nome. Eu já sei qual é a finalidade dele: é destruir aquela área daquela pessoa. Ok? Então a Bíblia cita alguns nomes para que a gente tenha uma noção e detectar aspectos aonde o inimigo está trabalhando, para que a gente possa combater e orar a respeito daquilo. Então existia um demônio em Marcos 5,9 chamado Legião. Por quê? Eram muitos demônios, e Jesus expulsou todos aqueles demônios. Existe na Bíblia, em Lucas 13,11, o espírito de enfermidade. O que o espírito de enfermidade faz? Ele causa enfermidade sobre a vida da pessoa. A enfermidade não está só no físico, mas também está no espiritual daquela pessoa. Então esse espírito de enfermidade, ele age assim. Existe também um espírito de mentira, um espírito de engano. Isso mesmo. Então esses espíritos são demônios que vão agindo para atrapalhar, desvirtuar a palavra de Deus, tirar o foco da palavra de Deus, o conhecimento. Existe o espírito do medo. Existe demônios chamados Satanás Diabo, que significa acusador. Então muitas vezes você vai orar para alguém para essa libertação, o demônio vai se manifestar e ele vai dizer que é o diabo. Outro irmão vai orar, vai dizer que é o diabo lá na Bahia. Que é isso? O diabo está em todo lugar? Não. São demônios que eles assumem esse nome porque eles querem trazer acusação. Eles querem trazer tentação para o povo de Deus. Ok? Então o próprio diabo tentou Jesus no deserto. Em João 12,31 diz que ele é o príncipe desse mundo.
Em Apocalipse 12:10 diz que ele é o acusador dos nossos irmãos. Então, quando o diabo se manifesta a dizer que é Satanás, ou que é o diabo, ou em algumas vezes ele vai até dizer que é Lúcifer, que não, e não é. Ele está fazendo isso porque ele quer chamar a atenção. É um espírito de acusação, é um espírito de sedução, é um espírito que está tentando confrontar e destruir a vida daquela pessoa. Então nós já vamos saber como lidar com ele, repreender toda a legalidade, pedir ao Senhor que tenha misericórdia, pedir ao Senhor que cubra aquela vida com o sangue, que o sangue de Jesus venha purificar e perdoar todo o pecado, e nós vamos repreender em nome de Jesus sobre a vida daquela pessoa. Então, que você entenda que você não precisa saber qual o nome do espírito que ele se chame ou que deixe de chamar. Todos os espíritos têm que se sujeitar, e quando eu digo espírito, eu digo também principados, potestades, hostes, têm que se sujeitar ao nome de Jesus. Existe outro nome que é chamado de Beelzebul, que na tradição judaica era o príncipe dos demônios, e ele está associado às possessões malignas e falsos milagres. Jesus foi acusado lá em Mateus 12, do 24 ao 27, de curar e fazer milagres por o nome desse demônio aí, Beelzebul. Tá bom? Era um título demoníaco. E existem outros demônios bíblicos que não têm nome, mas eles têm função: espíritos mudo e surdo, espírito de adivinhação. Então são demônios que trabalham em áreas específicas para destruir. Então você não precisa saber o nome do demônio, mas você precisa perceber qual é a atuação dele. Então, às vezes, existem demônios que agem na área financeira, que agem no casamento, que agem em vícios, que agem em pornografia. E aí, identificando qual a área que ele está agindo, você vai saber como orar e dizer: Deus, esta área, eu cubro esta área no teu sangue. Eu declaro a minha vitória nessa área no teu sangue. Eu declaro que em nome de Jesus eu vou ter vitória nessa área. O Senhor vai me dar vitória. O Senhor vai repreender todo o mal. E em nome de Jesus eu vou ser vitorioso. Então, como que é a porta de acesso dos demônios para possuir uma pessoa? Eles entram através do pecado. O pecado acaba escravizando. O pecado, ele é a única coisa que consegue nos separar de Deus. Isaías 59 diz que o que você pode separar o homem de Deus? Os seus pecados. O pecado separa. Isaías 59, 2. Então o pecado ele gera culpa, que gera condenação, que gera separação. Jesus disse em João 8,3 que todo que comete pecado é escravo do pecado. Então o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é fazer aquilo que desagrada a Deus. Ok? O pecado ele vem através de vícios. Uma coisa vai levando a outra. Então o álcool vai chamando a droga, que vai chamando a pornografia, que vai você casado, que vai gerando a traição, que vai gerando a discórdia, que vai gerando a contenda. Então os demônios eles trabalham em conjunto. Um trabalha para trazer vício, o outro trabalha para trazer pornografia, o outro trabalha para trazer aquela sensação de poder. Para quê? Para te prender nesse ciclo de escravidão. Ok? Existem também outros demônios que trabalham com a amargura, com ódio, com inveja, com a falta de perdão. Outros trabalham com a mentira, idolatria, feitiçaria. Então nós precisamos libertar, romper. O que é libertação? É romper essas correntes, dizer não. Na minha vida não. Jesus já me libertou, Jesus já me tirou disso. Eu não aceito isso para minha vida. Então vamos romper essas correntes. Vamos tirar essas correntes da nossa vida. Ok? Vamos tirar essas correntes da nossa vida. Vamos dizer não para elas. Então o diabo ele busca destruir. Esse é o propósito do diabo. Então não precisa saber o nome dele. O diabo quer destruir. Então como que ele age? Ele age através da opressão. Opressão não é possessão. Opressão é alguém que está do lado de fora fazendo força para arrombar a porta e entrar para o lado de dentro. Todos nós sofremos a opressão. O diabo ataca todos nós com opressão. O diabo nos ataca com maldições hereditárias, mas lembrando que você que aceitou Jesus, a maldição foi quebrada. Ela já foi quebrada e você agora, através de você vai atrair as bênçãos de Deus para sua família. Mas se você confessou Jesus, mas não renunciou ao passado, ou de alguma forma você ainda continua mantendo conexões com alguma coisa do passado, é necessário quebrar isso. É necessário renunciar a isso, para que as bênçãos de Deus possam vir sobre a sua vida e a vida da sua família. O diabo trabalha também através de enganos e mentiras.
dizendo que aquilo não é pecado ou tal coisa não é pecado. Então o diabo entra também através de coisas sutis. Então nós precisamos estar ligados e buscar o discernimento. É uma palavra estratégica para a batalha espiritual, discernimento. Nós precisamos buscar esse discernimento. Bom, para finalizar, também o diabo ele pode usar doenças e tormentos, e esses tormentos podem ter uma raiz espiritual. Jesus libertou e curou muitos oprimidos. Ele curava todos que estavam oprimidos pelo diabo, lá Atos 10:38. Então, o exemplo da mulher encurvada não era uma coisa natural, era algo de teor espiritual, assim como o endemoniado gadareno. Não era algo de ordem psicossomática, só mental. Tinha algo espiritual por trás daquilo. Então nós temos autoridade no nome de Jesus para orarmos. E não só orarmos, mas quebrarmos esse ciclo de maldição, quebrarmos esse ciclo de enfermidade, quebrarmos esses pactos e agora declararmos, assim como Josué declarou: e a minha casa vamos servir o Senhor, e atrair, ser um farol de bênção para nossa casa, nossa família, um farol de bênção e da presença de Deus. Hoje, quando falamos sobre fazer culto de libertação, o que nós mais vemos são pessoas evangélicas, crentes que estão lá no culto, crentes que sentem que estão endemoniados, mas na verdade não estão nem endemoniados, eles estão sendo só oprimidos pelo inimigo, porque não conhecem, não têm um conhecimento. Então, eu gostaria de tratar com você sobre esse primeiro passo da libertação e dizer para você algumas coisas muito importantes. Deus está acima de todos. Todos. Existe o mundo espiritual e Deus está acima de todos. Deus, João 3,16, amou o mundo de tal maneira. Então, ó, aqui até nesse desenho eu coloquei aqui uma coroa para representar Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus, que está aí à cruz, que se tornou maldito para que nós fôssemos benditos. Ele ficou fraco para que na nossa fraqueza nós nos tornássemos fortes. Ele morreu para que, crendo na sua morte, nós passamos da morte para a vida e agora temos a vida eterna. E ele fez a promessa que irá voltar para nos buscar, mas ele falou: não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar a casa de vocês desocupada. Porque quando você deixa um terreno desocupado, alguém sempre vai querer invadir e roubar. Então ele falou: não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar o Espírito Santo, que aí é o símbolo da pombinha que está aí, ó. O Espírito Santo está guardando a sua casa. E aí o que o Espírito Santo faz? Ele revela Cristo para nós. Ele revela a intimidade de Deus. E ele traz para nós as armas espirituais que estão em Efésios. Nós vamos falar isso mais para frente. Então essa primeira parte é para que você entenda isso, que é libertação. Então libertação é um processo contínuo. Você precisa buscar libertação. Quem sabe você está sofrendo uma opressão, um ataque espiritual. Então, repreenda isso no nome de Jesus. Quebra isso hoje em nome de Jesus. Tem alguma coisa que o diabo está tendo legalidade? Confesse, se arrependa, quebra essa legalidade, expulse esses demônios, busque a presença de Deus, busque o discipulado, o acompanhamento bíblico, para que você seja muito abençoado, sempre abençoado pelo poder de Deus. Que Deus possa abençoar você. Essa foi a nossa primeira aula de libertação. Nós vamos continuar e vamos ter muito mais assuntos. Vamos aprofundar sobre esses tópicos. Vamos dizer sobre o que é e o que não é libertação. Então você já entendeu que libertação não é chamar o diabo pelo nome. Mas libertação é abandonar o pecado, é confessar o pecado e quebrar a legalidade que o diabo tinha, seja de qualquer espécie ou tipo, e confessar que